Parece que nesses capítulos ela começa a apresentar a própria posição, né, Lucas? Eu achei bem do mesmo sentido dos últimos, assim, onde ela fez aquelas críticas ao Lenin e tudo mais, ela avança numa crítica bem fundamentada ali, né, a certas coisas que ficaram talvez de fora, né, da formulação do Marx e tal. E, e parece que avança bastante em algumas coisas, né, tipo, bom, em todo aquele caldo que estava rolando ali, discussão sobre imperialismo, né, e tudo mais, outras formas de organização do capital, né, a nível global, ela parece uma discussão muito avançada, assim, até para a época que o livro foi publicado, né? E achei dois capítulos bem bons, assim, o primeiro foi um pouco mais difícil de ler, mas o segundo dá uma amarrada, assim, no que ela estava querendo dizer, né? Daí acaba ficando um pouco mais claro. Mas muito interessante ambos, assim. Fazendo uma observação lateral, Lucas, num dos capítulos anteriores, ao mencionar o conjunto dos teóricos russos, ela põe o Lenin no meio da lista, mas ela não dedica nenhum capítulo ao Lenin, especificamente. Embora faça referências àquela obra sobre o romantismo econômico, etc. Então, eu suspeitei que ela tenha elaborado um capítulo sobre o Lenin e depois tirou. E aí, na publicação, saiu o nome do Lenin lá como Ilin, né? Na relação dos outros. Pois é, até acho estranho que a gente não tenha considerado essa hipótese, né? Quando a gente estava conjecturando sobre, porque ela poderia Pois ser. me chamou muita atenção, mais tarde, né? Que ela tenha incluído o nome da lista, porque todos os teóricos que ela cita, ela criticou circunstanciadamente, dedicou um capítulo a cada um. E aí aparece o nome do Lenin lá no meio, sem capítulo nenhum. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que ela elaborou um capítulo sobre o Lenin, depois cortou, e aí ficou essa, essa ponta, né? Eu acho que é a E mais não- plausível das hipóteses essa. Pois é. Mas voltando aí aos capítulos que nós vamos discutir hoje, você vê que o primeiro capítulo é uma crítica à insuficiência do esquema do Marx. No segundo capítulo, ela projeta a necessidade do mercado mundial para que se configure a reprodução ampliada, inclusive quanto à reprodução da força de trabalho, que é uma tese muito interessante, porque ela é muito atual, né? A gente começa a ler isso e a gente imediatamente liga aí com a questão dos refugiados, migrantes indo para os Estados Unidos em busca de emprego, ou seja, o gerenciamento da força de trabalho em escala global. Bom, um cálculo simples que ela faz, né? Tipo, não tem como só pela geração natural de novos proletários acompanhar o ritmo, né? Então tem que se buscar em outras camadas de outras sociedades também a formação desse próprio exército de reserva, né? Porque se depender só dos filhos dos proletários, o capitalismo ia apresentar crises muito mais frequentes e muito mais brutais, assim, por conta da escassez da mão de obra mesmo. Agora, quando Marx analisa, desenvolve essa tese do exército industrial de reserva, lá no capítulo 23 do livro 1, ele claramente desvincula
o Exército Industrial de Reserva da reprodução vegetativa da população. Ele mostra como, ou ele desenvolve a tese de como a própria dinâmica da acumulação produz esse exército industrial de reserva. Em primeiro lugar, a Pâmela está chegando. E aí, Pâmela? Noite. Tudo tranquilo? Tudo bem, vocês? Tudo Tudo certo? tranquilo. Estamos começando a conversar, Pâmela. E são dois capítulos já importantes para a gente ir delineando a posição da Rosa. Porque até agora ela criticou terceiros frente ao Marx. Agora ela critica o Marx e apresenta a posição dela. Eu estava dizendo para o Lucas que, em especial o segundo capítulo, sugere uma grande atualidade, né? Porque ela levanta a hipótese de que a reprodução ampliada só é possível nas condições do mercado mundial. Ou melhor, em condições em que a reprodução ampliada do capital se relaciona com áreas onde prevalecem modos de produção pré-capitalistas. O Marx, no Capital, ele aborda essa relação, em primeiro lugar, no capítulo sobre a acumulação primitiva. Me dá só um minutinho, eu vou responder aqui. Eu estava discutindo pelo Telegram um trabalho em látex com uma menina. Eu vou dizer que eu vou interromper agora. Então, eu estava dizendo que, e ela aponta isso, que o Marx, ele indica essa relação da acumulação do capital com formas pré-capitalistas de produção, inclusive implementando formas pré-capitalistas de produção. Por exemplo, o escravismo americano. O escravismo americano não foi simplesmente incorporado pela expansão capitalista. O escravismo americano foi criado pelo desenvolvimento do modo capitalista de produção. Fez parte, diz o Marx, daquela acumulação primitiva. Em outras passagens não desenvolvidas do livro 2, por exemplo, o Marx considera que, embora ele esteja montando um esquema que supõe a dominância ou a exclusividade do modo de produção capitalista ou das relações capitalistas de produção, ele tem que considerar que a reprodução do capital individual necessariamente vai incorporar mercadorias, particularmente meios de produção de mercados onde
vigoram formas pré-capitalistas de produção. Ele até fala, olha, ao capitalista não interessa como foi produzida a mercadoria que ele está comprando. Então, o Marx, ele articula isso também. Em outras passagens do Capital, ele chega a dizer que a relação capitalista de produção ainda avançou pouco pelo mundo. Ele fala isso particularmente quando ele está se referindo ao trabalho assalariado. O trabalho assalariado ainda é pouco generalizado em escala global. Então, não é alheio ao Marx, tanto na acumulação primitiva quanto na reprodução do capital, esse relacionamento da reprodução do capital com mercadorias ou a incorporação de mercadorias produzidas em formas pré-capitalistas de produção. Embora a Rosa aponte que ele restrinja isso à acumulação primitiva, se eu bem me lembro da leitura, me parece que o Marx amplia, ele não restringe isso à acumulação primitiva. Mas não desenvolve também. Vamos lembrar que a Rosa está discutindo em cima do livro 2, em cima do livro 3, um esquema que estava ainda em fase de amadurecimento, em fase de rascunho. De qualquer modo, eu acho muito importante que ela aponte para essa necessidade do mercado global para a reprodução do capital. Algo que o Marx também aponta. É só a gente dar uma repassada no Capital que a gente vai encontrar formulações nesse sentido. Eu estava acabando de mencionar com o Lucas o raciocínio que o Marx desenvolve no capítulo 23 sobre o exército industrial de reserva. Ali, claramente, ele considera que o exército industrial de reserva não se constitui com base na reprodução vegetativa ou no crescimento vegetativo da população, embora haja uma relação. Ele considera que o exército de reserva é produzido pela própria dinâmica da acumulação. Em primeiro lugar, a alteração progressiva na composição orgânica do capital. A redução relativa no número de operários ou a relação relativa do capital variável frente ao capital constante. A redução relativa da força de trabalho frente às máquinas, matérias-primas, etc. O que se evidencia no permanente aumento da produtividade do trabalho na indústria capitalista. Tanto que ele fala, olha, a produtividade do trabalho basicamente é o operário manusear uma quantidade cada vez maior de meios de produção. Na medida em que aumenta a produtividade do trabalho, aumenta a quantidade de meios de produção manipulados pela força de trabalho. Ele superpõe a essa mudança permanente na composição orgânica do capital a dinâmica produzida por aquilo que ele chama de desenvolvimento anárquico da produção capitalista, fundado na concorrência. Então, períodos de expansão, crise, estagnação, seguidos de expansão. Então, o exército de reserva, ele vai ser ampliado em períodos de crise e estagnação e vai ser reduzido em períodos de expansão.
Mas a constituição dessa massa populacional que gravita em torno da acumulação do capital, essa massa de força de trabalho que gravita em torno da acumulação do capital, só em última instância depende da reprodução biológica da população, quer dizer, do crescimento vegetativo da população, embora Marx fale, olha, com a extensão da forma capitalista de produção, aumentam os capitais em número e em magnitude, e isso acaba levando a um aumento absoluto da classe trabalhadora, ainda que relativamente em cada empreendimento o número de operários diminua. E ele, raciocinando em cima disso, fala dos capitais que se dividem por herança, dos novos capitais, da centralização do capital. Ele relaciona todos os fenômenos que ele mapeia nesse desenvolvimento anárquico da produção capitalista com a formação do exército industrial de reserva. Então, ele não está falando de uma classe trabalhadora numericamente rígida. Mesmo em termos nacionais. Ou que dependa exclusivamente de um crescimento vegetativo. Ele até ironiza isso, né? Criticando posições que levavam a isso, dizendo, olha, se num período de expansão do capital, o capitalista tiver que esperar a formação de nova força de trabalho, não vai acontecer essa expansão. A força de trabalho demora 15, 20 anos para se formar. Por outro lado, nós temos que ver a crítica da Rosa à limitação do esquema da reprodução do Marx também a partir de um outro ângulo. Além da incompletude do esquema do Marx, além da limitação, quando a gente lê o livro 2, a gente vê que aquilo não deu resposta a tudo. Quando a gente lê aquele capítulo da reprodução ampliada, a gente vê as limitações das simulações que o Marx faz. Mas ele está operando num plano abstrato. Ele faz uma série de suposições. Então, supondo que não haja variação de valor de mercadoria, supondo que não haja mudança na composição do capital, ele faz uma série de suposições que põe o argumento dele no plano da abstração. É um modelo teórico abstrato. Ele tenta evidenciar a dinâmica da reprodução do capital global em condições, vão pôr entre aspas, ideais. Ideais no sentido de abstrato. Como ele faz no Capital inteiro. Lá no prefácio do livro 1, ele já fala, olha, vou usar o método da abstração. Mas aí, nesses dois capítulos, no primeiro, a Rosa critica a limitação desse esquema teórico, que eu acho que é real. Quando a gente discute o livro 2 e o livro 3, a gente sempre levanta a hipótese de que tem inconsistências ali, incompletudes, que requereriam trabalhos adicionais que poderiam ser feitos agora. É aquilo que o Thomas Kuhn chama de ciência normal. O Newton deixou um modelo incompleto
E os newtonianos foram articulando aquele, para usar a expressão dele, paradigma. Esse esforço da Rosa é nesse sentido, né? Tipo, ela é uma postura bem honesta cientificamente, né? Do tipo, pegar o sistema e tentar avançar em cima dele, né? Não simplesmente jogar ele fora. Parece que no marxismo tem esse problema, né? Do tipo, de, sei lá, de qualquer tentativa de trazer para a realidade ou para a contemporaneidade, né? Parece que enfrenta muita resistência, assim, de um certo, uma certa ortodoxia, né? E tal. E, na verdade, não, né? É um sistema que ele tem as bases fundamentais muito sólidas e fornece as ferramentas para a gente estar avançando, né? Aplicando até outras áreas do conhecimento, né? E tudo mais. E a Rosa parece que faz muito bem isso, né? Tipo, e faz bem diretamente, né? Ela não tem muitos rodeios, assim, do tipo, ela critica mesmo, assim. Eu acho muito importante essa posição da Rosa. Mas eu estou levantando a hipótese de que ela investe contra o esquema teórico do Marx, o esquema abstrato, e depois apresenta como alternativa a reprodução do capital em condições históricas dadas. Ela tira do plano abstrato. Então, isso para a gente, em sucessivas leituras, tentar amadurecer. É claro que, tirando do plano abstrato, ela nos dá o cenário do contexto que ela vivia ali, da conjuntura que o desenvolvimento capitalista estava apresentando naquele momento. Você vê que ela levanta dados do colonialismo na América, do colonialismo na África, das minas da África do Sul, da selvageria da exploração do capital no mundo colonial para poder se reproduzir em âmbito metropolitano. E veja, o Marx já fala que a evolução do desenvolvimento capitalista está fazendo com que a exportação deixe crescentemente de ser exportação de mercadorias e passe a ser exportação de capitais, no sentido de uma globalização da estrutura produtiva. A Rosa dá um enorme passo à frente nessa análise, eu acho. A dúvida que eu quero explorar mais é essa. Ela estaria saindo do plano estritamente teórico-abstrato do Marx, com aquele esquema dos dois departamentos, e criticando as limitações do esquema a partir de uma análise da conjuntura histórica. Vamos voltar lá para o prefácio do livro 1, né? O Marx ali falou, não se trata do desenvolvimento histórico das relações de produção capitalista, aqui se trata de uma análise abstrata do modo de produção capitalista. Embora volta e meia, o Marx dê exemplos do dia a dia do capitalismo, né? Ele faz a análise considerando que a força de trabalho é vendida pelo seu valor, mas, ao mesmo tempo, ele ilustra N situações em que a força de trabalho é paga abaixo do seu valor. E considera isso um fator de potencialização do capital.
Agora, eu acho muito importante essa posição dela de não idolatrar ninguém. Ele falou, Marx é importante, é genial, mas aqui não está fechando. Vamos lembrar que isso é tão mais importante e qual seria o termo? Corajoso, considerando que era uma mulher num meio patriarcal, né? E bem, nos anos 20, há um debate, o Schmidt Kovács ilustra isso. Naquele livro sobre história da educação marxista, nos anos 20 está ocorrendo um debate entre os social-democratas e os comunistas da Alemanha e da Áustria, inclusive produzindo modelos teóricos sobre a educação e a escola, etc., que eu acho que nós devemos conhecer, em que uma das tônicas do debate era o machismo no meio político, no meio operário. Eu me lembro da formulação, não me lembro agora o nome do autor que ele cita, mas ele fala o operário está integrado aí no partido, ele participa de greves, manifestações, ele luta por uma revolução, mas chega em casa ele é um déspota. Então esse era um comportamento generalizado, né? Para se transformar em discussão política. E é surpreendente, positivamente surpreendente, que naquele momento isso tenha se transformado em discussão política. Mas a Rosa foi fuzilada uns anos antes, né? Ela certamente participaria com muita propriedade desse debate. Porque, por exemplo, eu acho que eu mencionei aqui semana passada, ou foi com a Alana, eu li o artigo de uma russa chamada Vassina Lyudmila Leonidovna. Depois eu vi que essa Vassina, ela tem um importante papel no grupo russo que participa da edição da Mega, aquela Marx Engels Gesamtausgabe, sediada na Holanda. E tem muita documentação na Rússia. E ela participa de um instituto de estudos políticos sociais, algo assim, que tem um grande acervo de documentos, né, de obras do Marx, de primeiras edições. Eu vi que ela participa da última edição do Capital na Rússia pós-soviética. Mas eu ia falar uma coisa sobre ela. Esqueci. É um artigo chamado O Capital na Rússia. Aliás, é um artigo que ajuda a ilustrar esse debate que a Rosa desenvolve. Porque ela analisa a primeira tradução, como foi feita. Interessante essa primeira tradução do Capital em russo, porque foi a primeira tradução para uma língua estrangeira e foi a única tradução que foi feita com base na primeira edição.
Eu consegui uma cópia digital dessa tradução, mas ela tem páginas apagadas, está muito ruim. É uma digitalização do Google, mas está péssima. E eu não consegui baixar nenhuma de bibliotecas russas. Ah, sim, eu me lembrei o que eu ia falar. E pelo artigo dela, dá para ver que o Marx tinha um prestígio muito grande na época, inclusive um prestígio internacional. Por exemplo, a censura russa permitiu a publicação do livro, mas proibiu que se pusesse uma foto do Marx, considerando o prestígio que ele tinha em escala internacional. E isso que a Rosa deixa entrever, ela fala, olha, o Capital teve um impacto enorme na Rússia, nos meios intelectuais. Todo mundo procurava a edição. Aí ele foi proibido. E essa proibição sobre o capital, circulação e impressão, só foi suspensa em 1898. Aí, em 1898, são publicadas novas traduções, agora da quarta edição do Engels. Uma delas por um dos caras que tinha ajudado a traduzir a primeira edição, aquele Danielson, o Nicolai On, que a Rosa cita aqui. E é uma editora plagiou a tradução dele. Não estava vendendo muito. Eles puseram editada pelo matemático tal e publicou. Aí o Danielson processou a editora, o processo durou 5 anos e ele ganhou. Então é muito interessante esse impacto que o capital tem na Rússia, mas fica patente também que a Rosa ela está se chocando aí com um cara que tinha um enorme prestígio internacional. Não era só no meio operário, etc. Ele tinha prestígio nos meios burgueses, nos meios universitários. Mesmo que ele não entrasse na universidade na Inglaterra e tal, criticasse economistas políticos, mas o prestígio dele era muito grande. E aí ela é mulher e num ambiente de viés patriarcal, ela não tem temor nenhum em desmontar determinadas formulações do Marx. Né? Eu estava comentando com o Lucas, Pamela, que num desses capítulos anteriores que nós lemos, eu vou localizar. Quando a Rosa passa em revista todos aqueles russos que ela criticou. E ela põe lá o Vorontsov, o Gambaranovsky, etc., Nikolai On, e põe o Lenin no meio da lista. Mas ela não tem uma crítica das posições do Lenin. Ela perifericamente critica, cita, nem critica, ela cita posições do Lenin num livro chamado Sobre o Romantismo Econômico, do Lenin, que ele critica o Sismondi. Então, eu suspeito que ela pode ter escrito um capítulo sobre o Lenin. E aí tirou. Mas numa revisão descuidada, ou relativamente descuidada, a gente vê isso na edição do livro.
ela acabou deixando o nome do Lenin na relação daqueles que ela criticou. Mas não tem uma crítica do Lenin no... Então a impressão que fica é essa, que tinha um capítulo sobre o Lenin, ela tirou, mas deixou o nome dele na lista lá, dos marxistas russos que ela criticou. Eu vou dar uma avançada a mais na minha leitura do desenvolvimento capitalista na Rússia. Eu li até um certo ponto, eu tenho que terminar a leitura para ver qual é o limite do Lenin também, né, nesse livro. Talvez ela tenha formulado algumas críticas e depois entrado em contato com a literatura, né? E acabou que se aproximou um pouco, né, das posições dela. Também, não sei, acho que eu nunca li esse do Lenin também para ver, mas talvez seja bem próximo, né, do que ela estava colocando, porque era um mesmo contexto, né? A dúvida que eu tenho repetidamente levantado é que o desenvolvimento capitalista na Rússia, do Lenin, é de 1899. É muito difícil ela não ter conhecido essa obra. A Acumulação do Capital é de 1913. Em 1908, saiu uma segunda edição do Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, do Lenin. Tem muito ruído para ela ignorar. E, claro, se ela critica Deus, ela critica Jesus, né? Se ela critica o Marx, por que ela não criticaria o Lenin? Mas eu sei que houve um período de cooperação dela com a política do Lenin, né? Em torno ali da Revolução de 1905. Mas, enfim, são só hipóteses, né? São só suspeitas quanto à integração ou não de um capítulo sobre o Lenin na acumulação do capital. Agora, esse último capítulo é uma ferramenta importante para a gente discutir a migração contemporânea, os refugiados, a hiperexploração de força de trabalho já em bases capitalistas, Bangladesh, Paquistão, países asiáticos, países africanos. Embora seja muito tempo depois e muito mais avançado, né, a mundialização do capital, assim, ainda tem boa parte do mundo, assim, onde o capitalismo, apesar de desenvolvido em maior ou menor grau, assim, ainda convive com muitas formas pré-capitalistas, né, do tipo, trabalho na escravidão, enfim, né, e aí, tipo, apesar de não... É perfeitamente adaptável, assim, essa realidade também, né, porque tem certas camadas da sociedade, que acho que tu mencionou antes os refugiados, né, que é tipo galera que trabalha em condições que definitivamente não estão postas dentro das relações capitalistas ali, né? E talvez para analisar essas relações seja uma contribuição muito importante, assim, né? Esse avanço que ela está fazendo. Claro, já na época pensando que o capitalismo ainda era muito restrito ali à Europa, né? Ocidental ali e tal. Mas ainda dependia do algodão, que daí aí tá muito fresco na memória dela a Guerra da Secessão, né? Sim. E aí, tipo, causou toda uma crise de matéria-prima que era produzida majoritariamente por escravos, né? E, por outro lado, também aquela crise, agora não me lembro qual é o insumo da Rússia,
que era bastante usado também, que era produzido em regime servil, né? E claro, principalmente em, sei lá, aqui na América Latina e na África, partes da Ásia, ainda é muito presente, né, o trabalho análogo à escravidão, assim. Sim. E aí, principalmente quando a gente fala de indústria de ponta, né, de tecnologia, assim, é inevitável não pensar, tipo, nas condições de trabalho de algumas partes do mundo que produzem boa parte dessas peças, né, e da própria parte técnica ali, né, do funcionamento e tal. Acho que é bem útil, assim, o avanço que a Rosa dá ali. Não, e mesmo onde há a penetração das relações capitalistas de produção, a produção ocorre em condições similares àquelas que o Marx descreve no momento em que não existia a legislação trabalhista. Eu, há alguns anos, estava lendo uma matéria sobre as empresas indianas que desmontam navios. Elas pegam um navio velho e desmontam para aproveitar o material. E um navio em desmontagem é um espaço muito perigoso. E aqueles operários trabalhando, eles têm que produzir, eles ganham por peso de metal que. E aí, é claro, um navio equivale a não sei quantos andares, de vez em quando cai um lá de cima e cai uma barra de ferro em cima do outro, que é um índice de mortalidade enorme nesses processos de desmontagem de navios na Índia. Então, esse capítulo, vou só checar o número dele, é o 26, né? Eu achei particularmente importante como elemento constitutivo aí de uma teoria do imperialismo da Rosa, né? Tem outra parte Reprodução. Fala, Lucas. tem outra parte ali que é bem interessante do capítulo que ela coloca que nas condições dadas no momento, né, era muito mais fácil, inclusive para o capitalismo, para o desenvolvimento do capital se apoderar, né, tipo, negociar e, enfim, com formações pré-capitalistas, porque por questões de própria do primitivismo ali, das relações de produção, permitiam que aquela lei geral do capitalismo chegasse com mais brutalidade, mais violência, né? Então, tipo, Sim. o capitalismo, se para os trabalhadores dos países centrais já era uma barbárie, nas colônias era brutal demais, assim, não tem Sim. nem paralelo histórico, né? E aí, tipo, também dá essa pista, né? Tipo, permanece até hoje, assim, as empresas que, tipo, jogam os polos produtivos, né, e tudo mais para países onde a legislação é mais frágil, tudo mais, onde consegue explorar muito mais com muito mais força a mão de obra e tal. E a Rosa já estava percebendo, né? O Marx também, né, já tinha dado pistas sobre isso, mas tipo é Ela bem enfatiza, atual, né? ela enfatiza e sistematiza, né? Algo que aparece perifericamente no Marx, né? Até porque isso tinha se avolumado, né? Os países estavam disputando fontes de matéria-prima no mundo. Ela cita aí particularmente a disputa entre Alemanha e Inglaterra. Você vê que a análise que o Lenin faz da Primeira Guerra, Primeira Grande Guerra, é essa, é uma guerra por disputa de fontes de matéria-prima e mercados. É uma guerra interimperialista, ele fala. Não é porque mataram o arquiduque, etc. Isso é detalhe.
Eu, quando li isso, eu devia ter uns 20 e poucos anos, quando eu li essa análise do Lenin sobre a guerra, foi uma coisa assim muito iluminadora, né? Que as guerras sempre despertaram curiosidade, mas eu sempre fiquei ali no factual, né? No episódico, no desenvolvimento das atividades bélicas, né? E não a compreensão de um conflito dessa magnitude a partir de um modelo teórico, né? A partir de uma perspectiva teórica. É a questão de colocar o fundamento econômico ali nesses conflitos, né? Sim. Eu estou participando de um grupo de estudos de um camarada que é sobre o anti-Düring, do Engels, aí onde ele desmonta o sistema filosófico do Eugene Düring, né? E aí tem um capítulo que ele destaca lá sobre a questão do poder, né? O sistema do poder que o Düring desenvolve, onde ele diz explicitamente, assim, que o principal elemento de dominação, da dominação de classe, da desigualdade entre os homens e tal, se concentra no poder, você poderia dizer um poder político, assim, um poder de dominação mesmo, e que as contradições econômicas, de desigualdade econômica e de renda, são uma consequência disso, né? E daí o Engels aproveita para, naquele momento, sistematização da concepção materialista ali, para se colocar contra isso, né? Dizer, não, sempre tem um fundamento econômico, assim. Até o próprio exemplo que o Eugene Düring dá de um conflito originário entre dois homens, assim, que eventualmente um subjuga o outro na produção e acaba por conseguir dominá-lo, né, e viver sem trabalhar. O cara não escraviza o outro por uma alucinação ou por um motivo muito abstrato, assim, ou por um motivo muito concreto de condições materiais de vida, né? E aí, tipo, e o Lenin contribui demais para isso também, né, nessas formulações ali do tipo, tem toda uma questão de domínio do globo, assim, por parte do capital e tal, envolvida, e também conflitos com uma velha ordem ainda, que ainda estava meio que morrendo, assim, mas sempre com esse fundo bem materialista da análise, né? E a gente sempre tende a focar nesses conflitos na questão, eu também, tipo, sempre tenho esse fascínio, assim, porque, pá, como que essas coisas aconteceram? Por que as coisas chegaram nesse ponto? Mas, tipo, é um mecanismo muito, muito forte do capital por trás, né? É interessante. Faz muito tempo que eu li o Anti-Düring. Recentemente eu li um capítulo. Eu vi que o capítulo sobre teoria econômica, teoria do valor e tal, parece que o Marx andou escrevendo. Mas eu achei, quando eu li, eu achei um livro muito importante. Eu vou até pôr na minha agenda aqui para dar uma relida nesse livro. O Engels tem uma obra importante que a gente não está explorando e que nós deveríamos explorar mais. O Anti-Düring é uma obra dessas. A Origem da Família eu acho uma obra muito importante do Engels. Guerras Camponesas na Alemanha eu acho uma obra muito importante porque ele analisa a acumulação primitiva na Alemanha. A questão da autoridade é um texto muito esclarecedor. A questão da habitação é um texto muito esclarecedor sobre essa questão. Sobre a questão urbana, a questão da renda da terra na cidade e tal, né? Então, ele tem aí uma série de trabalhos que eu acho que a gente deveria incluir numa agenda de leitura. Dialética da natureza também, que eu não Dialética terminei da de ler. natureza. Embora seja mais uma Dialética. compilação de notas e textos esparsos, né? Não foi um livro escrito para publicação, né? É mais é como o livro 2 ou 3, quer dizer, a partir do que ele deixou, né? Dialética da natureza, eu me sinto muito burro lendo, assim. É bem uma das coisas mais densas, assim, que eu já me deparei no marxismo no geral, assim. E no Anti-Düring ele introduz alguns desses debates, porque boa parte da discussão dele com o Düring é sobre a filosofia da natureza dele, né? Que aí vai ser muito importante para ele pensar um sistema social e tal.
E aí, para mim, as partes mais difíceis, assim, do pensamento, porque ele vai realmente muito, é interessante ver como ele conhecia bastante, apesar de não dominar, provavelmente, as áreas, mas ele conhecia muito de química, dos avanços ali das ciências naturais, né? E como o próprio Marx também, né? Os caras tinham um conhecimento muito amplo da realidade. É interessante isso, né? Quer dizer, você vê que são intelectos não especializados, né? Os caras têm aquele perfil do intelecto renascentista, né? Ele estava estudando matemática, geologia, biologia e etc., né? Embora ali concentrado numa determinada... o Marx teve uma área de concentração mais delimitada, delineada do que o Engels, né? O Engels ele escreveu muito em função do movimento operário, né? Dos debates que estavam ocorrendo. Mas, por exemplo, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, eu acho um texto muito importante. Houve todo um auê sobre a chamada virada linguística, ou linguistic turn, e etc., no século XX. Houve um debate forte sobre isso entre os neopragmáticos americanos. O próprio Thomas Kuhn se insere nesse processo com a sua concepção de ciência. Mas nesse Ludwig Feuerbach, o Marx já desenvolve uma noção de linguagem que estaria presente só no chamado linguistic turn, que ele historiciza a linguagem. É essa perspectiva histórica que o Gramsci assimila. Agora, o Gramsci vai ter uma formação especializada na área da linguagem, na área da filologia, que é a formação universitária dele. O Piero Sraffa, aquele economista ricardiano, que colaborou com o Ordine Novo. O Piero Sraffa era de uma família rica na Itália, mas ele colaborava, ele nunca se integrou ao Partido Comunista Italiano, mas ele colaborava com a revista Ordine Novo, o jornal Ordine Novo, que teve na base da formação do Partido Comunista Italiano, que era editado pelo Gramsci. Ele era amigo do Gramsci. E eu vi que o Piero Sraffa, ele fazia muitas traduções de artigo do alemão e tal, para publicar no Ordine Novo. E o Piero Sraffa, inclusive, ele, na época do fascismo, como ele era de uma família de banqueiros e tal, de ricaços da Itália, ele transitava entre a Inglaterra, onde ele estava trabalhando na universidade, e a Itália, né? Ele visitou o Gramsci várias vezes na prisão, né? E abriu uma conta ilimitada de livros para o Gramsci numa livraria de Milão. Ele podia pedir o que quisesse, que o Piero Sraffa pagava. E na Inglaterra, o Piero Sraffa se tornou amigo do Ludwig Wittgenstein, que era também um cara de um prestígio na época, né? E tem uma passagem do Keynes em que ele fala para a mulher: eu cruzei com Deus hoje no trem. Era o Ludwig Wittgenstein, né? E o Wittgenstein, ele gostava de discutir com o Sraffa. Ele discutia quase diariamente com o Sraffa durante anos, até que o Sraffa é que pôs um fim nessas discussões. E depois desse ciclo de discussões com Piero Sraffa, o Wittgenstein foi uma publicação quase póstuma, aquelas investigações filosóficas em que ele
desenvolve uma nova concepção de linguagem que seria muito importante para a virada linguística no meio filosófico. Há um artigo do Amartya Sen, que foi Nobel de Economia, e que foi aluno do Piero Sraffa. E ele, nesse artigo, ele diz que o Piero Sraffa considera que, nas conversas que ele tinha, né, porque ele também conversou bastante com o Piero Sraffa, orientando dele, o Piero Sraffa considerava que a mudança do Gramsci, a mudança do Wittgenstein no campo da linguagem, decorreu em grande medida desses debates que ele desenvolveu com o Piero Sraffa, em que o Piero Sraffa passava para o Wittgenstein as concepções de linguagem do Gramsci. E as concepções de linguagem do Gramsci são concepções que historicizam a linguagem, na mesma perspectiva que o Engels faz no Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Então, é mais que provável que haja uma influência marxista na potencialização da virada linguística implementada pela obra do chamado segundo Wittgenstein, que são as investigações filosóficas. Que é uma obra importante. Eu, quando estava trabalhando com a obra do Thomas Kuhn, o Thomas Kuhn se baseia muito no Wittgenstein, né? A noção de paradigma ele tira das investigações filosóficas. Eu sempre suspeitei de uma raiz marxista na obra do Thomas Kuhn, mas eu achava que ele nunca tinha lido Marx, então ficava um vazio, né? Aí eu li esse artigo do Amartya Sen, eu falei, pô, esse artigo explica muita coisa. Vale a pena ler, Lucas. Deixa eu ver se eu localizo aqui o artigo do Amartya Sen. E aí eu mando para vocês pelo... Só um momento. Onde é que eu pus isso? Deixa eu ver se está no Wittgenstein. A hora que eu achar, eu mando para vocês. Eu até tropecei nesse artigo há pouco tempo. Ah, será que está aqui no Gramsci? Deixa eu ver. São os meus diretórios com tudo quanto é obra dos caras. Eu tenho aqui digitalizado 5 exemplares do Ordem Novo.
Eu não vou achar, não. Ah, tá aqui. Estou mandando pelo Telegram, eu vou mandar para o grupo lá do Capital. É muito interessante esse artigo. Chega a ser surpreendente. E, claro, a Amartya Sen não tinha nada para mentir, né? Nenhuma razão para mentir. O que que ele tá falando no artigo? Depois eu Da, vou ler. da influência do Gramsci na virada teórica do Ludwig Wittgenstein, por meio do debate com o Piero Sraffa. Fala um pouco do relacionamento do Sraffa com o Wittgenstein, com o Wittgenstein e com o Gramsci. Vou dar uma relida nisso. Não sei, pessoal, talvez a gente possa ficar por aqui. E aí a gente já está na reta final do livro, né? Eu acho que nós temos, deixa eu ver, nós temos acho que mais 2 capítulos, 2 ou 3 a semana que vem. Semana que vem ou daqui a 15 dias? Daqui a 15 dias. É no dia 20, no dia 7 de maio. São 3 capítulos, 17, 18 e 19. E aí no dia 21 de maio a gente termina. E aí vamos ver como é que a gente prossegue, né? Vamos pegar a teoria sobre a mais-valia. Tem bastante ideia. Em teoria, tem os livros do Engels agora. Tem os livros do Engels, tem os Gondrisse, né? A teoria da mais-valia, se a gente não lê agora, a gente não lê mais. Eu acho que agora, tem que ser agora, né? Porque esse daí eu acho que eu nunca ouvi falar em outro espaço também. O pessoal nem se lembra que. Pois é o livro 4, né? Quer dizer, ele foi pensado pelo Marx no projeto inicial do Capital, mas o Engels não conseguiu trabalhar com isso, e quem publicou pela primeira vez, acho que em 1903 ou 1905, foi o Kautsky. Tem alguma publicação mais recente no Brasil?
Sim, tem uma edição da Boitempo. Teoria da mais-valia, não sei. É que eu peguei a dos Gundrisse da Boitempo, mas eu vou verificar se tem alguma publicação. Deve ter alguma publicação em português. Deixa eu ver no meu diretório aqui do Marx. Bom, inglês com certeza, né? Francês também. Não, eu vou procurar. Aqui no meu diretório eu não tenho. Vou procurar. Mas deve ter, não é possível que não tenha. Caramba, achei alguém vendendo no Enjoei uma edição da editora Difel. Difel. Karl Marx, Teorias da Mais-Valia, História Crítica do Pensamento Econômico, livro 4 deu Capital. Deixa eu ver quem é que traduziu aqui, se porventura... A Difel é a Difusão Europeia do Livro, né, que foi comprada pela Record. Eu acho que a Difel chegou a publicar o Capital naquela versão do Reginaldo Santana. Aqui não tem os dados de quem traduziu, enfim. Mas 30 pila, vai. Mas sendo em inglês também, se tiver uma versão melhor em inglês em PDF, eu demoro um pouquinho mais, mas consigo também. Claro, claro, claro. Pode ter português de Portugal. Deixa eu ver no Anas Archive aqui. Esse valia a pena traduzir também. Pois é um trabalho e tanto, viu? Mas vale a pena, muito importante. Pode ter em espanhol, né? Espanhol, legal. Com certeza deve ter em espanhol. Deixa eu ver o que vem aqui no Anas Archive. Tá aqui, ó. Português, Teorias da Mais-Valia. Fechou. Agora, tá a editora aqui, parece uma editora francesa. Eu vou baixar isso aqui, eu vou ver tudo que tem aqui e eu compartilho. Em espanhol, estou achando aqui, ó. Teoria sobre la plusvalia. Tomo 4 de El Capital. A plusvalia é muito elegante o conceito, né? Pois é. É que em francês é plusvalia, né? Plusvalia. Plusvalia. Em espanhol são quatro tomos. Não. 3 tomos. Três volumes. É esse livro que a Rosa se refere ali quando ela menciona uma passagem. Esse livro, é exatamente esse livro. E você vê, tinha recém sido publicado, né? Que o Cautz publicou em 1903 ou 1905. Ela se refere a ele. Você vê como ela estudava, né? Mas tem em espanhol. Podemos pegar em espanhol. E, claro, nas obras do Marx e do Engels, a gente vai achar em inglês, vai achar em italiano. Mas o que eu mais estou encontrando aqui é em espanhol. Deixa eu ver se está aqui em português, Teoria da Mais-Valia. Difel. Teoria da Mais-Valia Difel. Eu acho que em 3 volumes também. Vou baixar. Aí a gente já vai pensando num calendário.
talvez semanal. Porque se a gente fizer mensal, a gente vai demorar, quinzenal, a gente vai demorar uns 4 anos para acabar. Tá. Não, é como capital, você tem que ter uma certa densidade de leitura, né? Um certo ritmo. Você vê, a própria Rosa, ela tá meio diluído, né, o nosso debate. Se fosse semanal, é claro que ele tem muita coisa, né? Mas se fosse semanal, talvez fosse melhor o debate da Rosa. Porque nós começamos a debater a Rosa lá no semestre passado, né? Ficou muito espaçado. Claro, está sendo muito útil, porque depois isso vai facilitar uma releitura e a gente tentar consolidar ou rejeitar as hipóteses que nós estamos levantando, né? Eu vou baixar as teorias sobre a mais-valia. É de Fel mesmo, Lucas. E aí a gente já começa a pensar num calendário. A Rosa a gente termina em 21 de maio. Eventualmente, daí a 2 semanas, para dar uma respirada, a gente pode começar um calendário semanal. Tentar, né? E, claro, a gente vai fazendo as modificações que a gente sempre faz. Olha, não dá, vamos adiar. A gente vai no ritmo que é possível para a gente. Tiver mais alguém que terminou o livro 3, ou... Claro, claro, claro. Vamos compartilhar com todo mundo, vamos divulgar. Beleza, então, gente. Vou indo lá. Então tá, pessoal. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Noite, tchau, tchau. Ai, ai.